Olá, eu sou a Silvia D'Amico, profissional da área de desenvolvimento humano e começa agora o nosso programa Neurocomando aqui da TV Humana. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero falar com vocês sobre o nosso trabalho aqui na Neurocomando. Nós trabalhamos com treinamento de liderança emocional com atividades assistidas por cavalo. O treinamento de liderança emocional com as atividades assistidas por cavalo é uma abordagem única que integra habilidades emocionais e liderança. As interações com os cavalos proporcionam um ambiente não verbal, desafiando os participantes a aprimorar a sua comunicação não verbal. A gente gosta muito de falar, a gente gosta muito de demonstrar, mas no momento que você trabalha as atividades com o cavalo que são não verbais, aí sim você mostra todo o seu potencial emocional dentro dessas atividades. Você trabalha a empatia, o controle emocional, mas o pessoal sempre me pergunta, como que isso funciona, Silvia? Ao liderar um cavalo, os indivíduos, eles aprendem a adaptar seu comportamento, cultivar confiança e desenvolver liderança autêntica. Essa experiência prática, ela fortalece as habilidades interpessoais e emocionais também, contribuindo para líderes mais conscientes e eficazes. Hoje eu vou apresentar nesse episódio como é nosso treinamento de liderança emocional. É uma abordagem única que combina o desenvolvimento de habilidades, de liderança, com interações assistidas pelo cavalo, e isso é o que traz para nós? Traz um benefício exclusivo dentro desse treinamento. E qual é este benefício? Nós destacamos os benefícios desta abordagem, ressaltando a conexão emocional profunda e aprimorando o aprimoramento da comunicação não verbal durante as atividades com os equinos. Nossos treinamentos, eles têm demonstrado resultados notáveis no crescimento pessoal e profissional dos participantes. Existe também o envolvimento desses participantes, E como isso funciona? Quando eles se envolvem ativamente, eles criam um ambiente interativo e inspirador junto ao cavalo. E falando um pouco mais sobre esta conexão desse treinamento, ela abre portas emocionais que fazem o líder refletir sobre seus atos, suas emoções e como construir caminhos, que levem ao melhor de cada ser humano. Eu acho que dentro deste potencial que nós temos, que são as nossas emoções, que são todas as nossas atividades emocionais, quando nós estamos praticando um ato profissional, um ato pessoal com alguém, nós estamos sempre documentando quem somos nós através das nossas emoções. Olha que interessante. Você imprime efetivamente quem você é através, você assina, Você assina com as suas emoções. Você mostra para as pessoas quem realmente você é. Tem pessoas que têm uma certa dificuldade para se mostrar emocionalmente. E são aqueles líderes mais durões. Quando nós trabalhamos atividades com os cavalos, sabemos que cientificamente eles têm um poder emocional de mexer conosco muito forte. Tanto é que uma parte do desenvolvimento de treinamentos ou utilização do cavalo para a saúde emocional do ser humano
ele é reconhecido pela medicina. Tanto é que tem coberturas, né, pelo SUS de ecoterapia. Então, para vocês terem a noção do tamanho, né, desse desenvolvimento, né, dessas atividades que a gente faz com o cavalo. Na presença de um cavalo, quando o líder, né, ou o ser humano, vamos nos colocar como ser humano, a gente utiliza o cargo para mostrar para vocês que é um pouco mais fácil quando a liderança ela se torna emotiva, porque ela acaba abrindo portas, e essas portas elas são dimensionadas pelo funcionário como uma abertura de um caminho específico, né? Uma abertura de crescimento, de empoderamento para ele. Por que eu estou dizendo isso? Quando você faz o treinamento de liderança conosco, você participa de todo o processo. Se você for 5 capítulos, 5 episódios para trás desse episódio aqui, você vai verificar que nós falamos sobre inteligência emocional durante 5 episódios. Nós navegamos por 5 elementos chaves de uma inteligência emocional do ser humano. Ótimo. E daí, Silvia? E daí que cada uma delas nos faz pensar o como que nós devemos tratar as nossas equipes. Quando nós falamos em comunicação verbal, é o que eu estou fazendo com vocês. Nós fazemos uma comunicação verbal junto aos funcionários diariamente. Mas tem funcionários que você acaba tendo uma dificuldade de comunicação, digamos assim, porque o funcionário ele não se deixa atingir emocionalmente. Então ele se fecha. E quando ele se fecha, ele não olha para as atividades, ele não abre a sua mente para executar as tarefas que lhe foram designadas. E quando isso ocorre, o líder, muitas vezes, ele tem que aplicar algumas atividades, né, para que essa pessoa ela saia do ponto de conforto dela e progrida para que ele chegue ao resultado esperado, obviamente, tanto pela empresa quanto pelo seu líder. Quando nós recebemos as pessoas para o treinamento de liderança, a primeira questão que a gente pergunta é: quantos liderados você tem? Porque nós queremos dimensionar o tamanho do problema que esse líder carrega com ele. Porque se já é difícil você muitas vezes se comunicar com uma pessoa e você, através de algumas dificuldades, você observa que você poderia ter melhorado a sua comunicação para que essa pessoa pudesse ter entendido efetivamente o que você solicitou e executasse o trabalho. Imagine para quem tem 12 liderados, ou 30 liderados, ou 1000 liderados. É algo que é incomum? Não. No mercado de trabalho, você encontra diversos líderes que fizeram esses trabalhos em empresas multinacionais e que acompanharam carreiras, né, de diversos liderados dentro de suas equipes. Mas o que é mais interessante é como você se adaptar a isso e onde entra o cavalo com isso. Eu vou documentar aqui para vocês uma forma de como você conduz uma comunicação com o cavalo. Toda comunicação com o cavalo, obviamente, é não verbal. Sendo não verbal, você tem que entender a comunicação do cavalo, que também é não verbal. Ele se comunica, de alguma forma ele se comunica. Você quer ver? Quando você conhece uma pessoa,
você vai chegando, fala, e aí, amigo, como vai? Tudo bem? Você já vai abraçando a pessoa? Não. Quando você é apresentado a uma pessoa, a primeira coisa que você vai fazer é lhe dar a mão e se apresentar. Quando eu me apresento para a pessoa, é o momento onde eu digo para esta pessoa, eu sou a Silvia, eu sou desta forma e você está ou não autorizado a dar continuidade ou não com esta conversa. Se você perceber nos mínimos detalhes corporais, de olhares, de fala do ser humano, você já percebe se aquela pessoa quer ou não dar abertura de falar com você ou de esticar aí um papo um pouco mais chegado. Com o cavalo não é diferente. Com o cavalo, no primeiro contato com o cavalo, você tem que ficar numa proximidade onde ele te enxergue. Por quê? Se você observar, os cavalos eles possuem os olhos dos lados. Então, quando você se aproxima do frontal do cavalo, este frontal do cavalo, se você chegar muito próximo a ele, o cavalo não vai te enxergar. E o que o cavalo vai fazer para se comunicar com você ou para dar atenção a você? Ele vai virar o olhar dele e olhar para você. Ele vai fazer a rotação da cabeça e olhar para você, enquanto o outro olho está olhando para qualquer outro lugar para observar todo o ambiente. Por quê? O cavalo é presa. E quando nós falamos num animal que é presa, o que ele faz? Ele se defende, ele não ataca. Ele não é carnívoro, o cavalo é herbívoro. Então, se você pegar todos os detalhes do cavalo, a primeira coisa que eu faço quando eu vou dar o treinamento é dizer assim, pessoal, ao se aproximar do animal, vocês vão oferecer lentamente a sua mão, né, o dorso da sua mão, para que o animal chegue com as narinas e possa te conhecer. É um momento que eu, como ser humano, chego para você como ser humano, estico a minha mão e aperto a sua mão. O cavalo, ele vai sentir o seu cheiro. E ali, ele vai fazer uma análise de você. O cavalo, ele tem uma potência tão grande emocional que ele consegue perceber o seu medo, ele consegue perceber o que está, qual é a sua emoção naquele momento junto a ele, e ele vai decifrar se ele vai continuar esta conversa com você ou se ele vai virar e dar um tempo para te analisar de longe, para saber se você merece ou não a confiança dele. E olha que bacana. Quando você faz todo esse trabalho, o cavalo ele te cheira. Muitas vezes tem cavalos que são um pouquinho mais legais e ele para, depois ele pensa um pouquinho naquele cheiro que ele sentiu, na proximidade das emoções que você passou, o seu coração, a vibração do seu coração para o cavalo, ele sente a 3 metros ou mais dele. Então, o que vai acontecer? Ele fala, essa pessoa não está com tanto medo de mim, ótimo. Deixa eu cheirar. Não, ela me parece uma boa pessoa. E aí, o que ele faz? Ele te dá um toque próximo do seu corpo, onde basicamente você pensa que ele vai te morder ou vai te empurrar. Ele simplesmente, ele te dá um toquinho para frente, assim como quem diz, venha, pode me abraçar, eu sou seu amigo. Olha o tamanho da comunicação não verbal através desses pontos que eu passei para vocês. Agora, traduza isso para o seu liderado. Quando ele chega na empresa e você vai apresentá-lo para
toda a equipe de trabalho. Quando você é apresentado a ele na hora da entrevista, olha o quanto de emoções que se envolvem essas atividades. E eu tenho que perceber isso, é óbvio, eu como líder, eu tenho que entender tudo o que está acontecendo ao meu lado. Eu tenho que ter um olhar para você, mas eu tenho que ter um outro olho em outro lugar. O líder, ele tem que ser multifuncional. O líder, ele tem que ser aberto. O líder, ele tem que saber lidar emocionalmente com a equipe que ele tem. E isso que eu acho muito interessante no treinamento de liderança com os cavalos. O cavalo, ele te mostra até onde você pode chegar naquele momento, até onde você pode invadir a área dele ou não. E outra, quando ele passa a confiar em você, você tem a noção de que se eu, como líder, confiar em mim e passar as informações para o meu liderado, que é o cavalo, e o cavalo confiar em mim, porque eu não estou invadindo emocionalmente ele como um ser que está junto a mim, eu não ofereço perigo a ele, ele passa a confiar em mim. Quando esse cavalo confia em mim, eu passo a confiar nele também. Por quê? Se eu não confiar em mim como líder para doutrinar uma equipe, para que essa equipe produza resultados, para que eu confie depois de confiar em mim, eu confiar nesse liderado, a partir do momento que eu confio em mim, o liderado ele passa a me olhar com um olhar diferente. Ele passa a me olhar de um jeito que ele fala, ele sabe o que ele está fazendo. E é onde você começa a abertura de confiança. Num relacionamento empresarial, corporativo, você não faz nada sem cooperação, você não faz nada sem confiança. Confiança é a palavra da vez, é a palavra de ordem dentro do corporativo. Se eu não confiar no meu líder, como que eu vou fazer um trabalho para ele? Como que eu vou entregar um resultado se eu tenho medo desse líder? Como que eu vou entregar o meu melhor se esse líder está toda hora em cima de mim, falando coisas e me colocando para baixo? Se eu começar desta forma, com certeza não vai dar resultados. Então, quando eu coloco o cavalo nesse ponto desse triângulo de confiança, digamos assim, eu não faço nada. Porque a partir do momento que eu estou ali, naquele momento, com o cavalo, liderando o cavalo, eu estou mostrando para ele que eu tenho domínio sobre ele, que eu sei que eu posso contar com ele, que eu tenho confiança no trabalho dele, que eu sei que ele não vai me decepcionar. Eu sei que esse cavalo, ele vai entregar o resultado que eu quero. O que eu vou pedir, ele vai me entregar. Mas para que isso aconteça, ele precisa confiar em mim. E para que ele confie em mim, eu não posso titubear. Eu não posso não confiar em mim. Eu não posso dizer para o cavalo, olha, cara, eu não sei fazer isso, mas vamos lá, você faz aí e me entrega o resultado. Depois, quando você entrega o resultado, você vai e diz, não era desta forma que eu queria. Poxa, né? Então, assim, como que eu entrego um resultado para alguém se eu não confio nesse alguém, se eu não posso contar com esse alguém? Então, a partir do momento que eu me fortaleço como líder, o meu liderado, obviamente, ele vai efetivamente confiar em mim. E a partir do momento que ele confiar em mim, eu passo a confiar nele. Porque aí eu sei que ele vai fazer o que efetivamente eu vou pedir. Ele vai me trazer o resultado que eu estou esperando que ele traga. E fica confortável para ambas as partes estarmos nesse convívio. Fica confortável para ambas as partes dominar este trabalho.
E a equipe se torna muito mais com um domínio de empatia, né? Com um domínio de inteligência emocional. Você começa a desenvolver essa inteligência em todos os seus liderados, trabalhando um a um. O líder, ele não pode ser um líder agressivo, ele tem que ser um líder onde ele tenha a confiança, o estágio de confiança dele tem que ser a linha top para os seus liderados. Eu confio no meu líder, então eu vou efetivamente entregar o trabalho que ele precisa, porque eu estou na equipe, porque eu quero isso. Quando você causa, né, emocionalmente, dentro do seu liderado, você causa um momento de reflexão onde você desperta nele, né, um caminhar juntos, você desperta nele que você pode fazer com que ele cresça dentro da empresa como profissional, que você confia nos resultados da equipe, que você tem uma equipe coesa, né? Você começa a dominar todos os processos dentro dessa equipe. Isso é muito, mas muito gratificante no final, porque ao final de um mês, ao final de 6 meses, ao final de um ano, você consegue dividir com esses liderados coisas boas, né? E momentos em que a equipe pode traduzir um caminhar tranquilo de resultados, de retorno. Isso é muito importante. Quando eu levo o pessoal para treinar dentro do Aras, a gente fica envolvido com um cavalo. Então são equipes pequenas que vão e essas equipes elas lidam uma por vez, né? Treinando ali, vai a cada momento com o cavalo e faz o exercício. O que está esperando, ele tem a oportunidade de olhar para aquilo que o seu colega da frente, né, que está se antecedendo a fazer os exercícios com o cavalo, ele tem a possibilidade de avaliar como ele faria diferente. Eu deixo a oportunidade para essa pessoa olhar para o colega e dizer assim, eu faria diferente. E o que eu faria diferente para conseguir com que esse cavalo fizesse efetivamente o que precisa ser feito? Essa dica que eu falo aqui, que eu estou dando aqui, ela é muito preciosa, porque quando você trabalha com confiança com o cavalo, você obtém todas as atividades dele. Mas se ele não confiar em você, se ele não se inspirar efetivamente, você não vai trabalhar com esse cavalo nunca. Ele não vai te dar resultados nunca. E assim é com o ser humano, não é diferente. Quando a gente fala que cientificamente o cavalo ele tem o poder de mexer emocionalmente com o ser humano, tem, né? Tanto é que ele, como eu já falei, a ecoterapia, ela é basicamente, medicinalmente, ela é aprovada para que façam exercícios de manutenção na saúde de crianças, de adultos com ansiedade, enfim. E são outros assuntos que a gente depois vai falar um pouquinho aqui, né? Porque nós temos muitas pessoas ansiosas. E o que o cavalo faz com essas pessoas ansiosas? Mas quando a gente fala em liderança, nós temos líderes ansiosos, líderes que estão querendo efetivamente chegar no resultado, líderes que querem que as suas equipes cresçam, líderes que querem uma equipe de alta performance. E ele vai buscar isso a qualquer custo. Muitas vezes as pessoas adoecem por ter líderes ansiosos, líderes que não sabem conduzir uma equipe. E quando eu faço esse trabalho efetivamente das atividades com o cavalo,
Esse líder, ele passa a se olhar como um ser humano, ele passa a se colocar no lugar do outro como um ser humano, ele passa a entender que o outro muitas vezes não está entendendo ou não está passando aquela confiança que ele quer. E é muito, muito desafiador, porque você lidar com um animal de grande porte, onde você não tem uma comunicação verbal, coisas que nós não estamos acostumados a fazer, e você obter resultados, nem que for uma movimentação de uma pata do cavalo, é gratificante. É um desafio que você para pensar e você fala, nossa, nós temos um mundo gigantesco emocional pela frente e que nós nem iniciamos. De alguma forma, lá atrás, quando aprendemos a ser líder, nós não nos tocamos, né? A gente não se deixa entender como emoção. E o ser humano, ele é 80% emoção, 20% razão. E a gente não liga para essas emoções. A gente procura ver a razão, a gente procura resultados, mas a gente não entende que essas emoções, elas permeiam todo esse campo. E que se nós não tivermos atividades certeiras para que a gente desenvolva isso com a equipe, nós não vamos obter resultados. Então fica aqui a minha dica, né? Para cursos de liderança, com atividades assistidas pelo cavalo, da Neurocomando, porque vocês vão se surpreender com os resultados e vão se surpreender se enxergando, né? Olhando para dentro de si e analisando e se autocriticando também, porque eu acho que vale a pena você fazer críticas a seu respeito, você se olhar para o espelho e tirar a carapuça e falar assim, bom, deixa eu me despir aqui como Silvia, deixa eu me despir aqui como a líder de uma equipe, eu quero aqui simplesmente a Silvia como ser humano e suas emoções, suas fraquezas e suas fortalezas, e onde eu posso trabalhar tudo isso a favor de resultados. E a gente nunca para pensar dessa forma. Mas, caminhando juntos, nós vamos ter dicas maravilhosas aqui na Neurocomando para vocês poderem fazer todo um trabalho com sua equipe e conquistar resultados maravilhosos. É isso que eu espero e é isso que eu quero entregar cada vez mais aqui no canal para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, do tema de hoje. Eu sou a Silvia D'Amico, agradeço a todos pela audiência aqui da Neurocomando, aqui na TV Humana. Peço a vocês que sigam as redes sociais da TV Humana e eu te espero no próximo episódio com mais ensinamentos sobre inteligência emocional. Até lá!